O STJ decidiu sobre os requisitos para a caracterização do concurso formal de crimes na prática do crime de roubo. Antes de entrar na tese, vamos fazer aqui uma breve e rápida recapitulação sobre as formas, as espécies de concurso de crimes. A gente tem um concurso material em que há mais de uma ação do agente criminoso e que isso leva a mais de um crime. Lembrando que o conceito de ação não é um ato isolado, pode ser uma cadeia de atos, por exemplo, uma sequência de tiros pode ser considerada como uma ação só. Então, o concurso material é aquele que tem mais de uma conduta e que essas condutas levam à prática de mais de um crime e que há dolo na prática de todos eles, né? Temos também um concurso formal, que é aquele que vamos tratar aqui nesse vídeo como tema principal, que é quando há apenas uma conduta e, no entanto, que ela implica na prática de mais de um crime. Então, o concurso formal pode ser próprio ou perfeito, ou pode ser concurso formal impróprio. E no concurso formal impróprio há uma pluralidade de desígnios, ou seja, o agente ele quer, de fato, cometer todos aqueles crimes se analisados eles individualmente. Então, há um dolo, seja direto ou eventual, em relação a todos eles. E já no concurso formal próprio, há uma só conduta que leva à prática de mais de um crime, mas não há uma unidade de desígnios em relação a cada um desses crimes. O STJ, nesse julgado aqui, trouxe esses dois exemplos, certo? O primeiro é o do latrocínio, em que acontecem duas vítimas, ou seja, dois resultados de morte, e, no entanto, o agente pretendia o assalto de apenas uma delas. Então, vamos dar aqui o exemplo de um assalto em semáforo, no qual o assaltante pretendia tomar o patrimônio do condutor do veículo, que tenta a fuga, e aí o assaltante atira e acaba matando o condutor e o passageiro. Nesse caso aqui, mesmo que o crime fosse voltado a apenas um patrimônio, haverá um concurso formal do crime de latrocínio, porque há duas vítimas, certo? O segundo exemplo é o do roubo em parada de ônibus, e é um caso muito comum, né, de um assaltante anunciar o assalto em uma parada de ônibus, faz um arrastão no local, e no precedente aqui ele levou um celular de uma pessoa e uma aliança da outra e consideraram que isso implicava em concurso formal. Esse aqui é um caso em que eu particularmente tenho muita dificuldade de identificar uma unidade de desígnio, porque o assaltante, quando está nesse tipo de situação, ele quer de fato assaltar cada uma daquelas pessoas, ele não tem normalmente uma vítima que é a principal e daí vai assaltar os outros, né? Essa é uma situação também comum, por exemplo, em casas lotéricas, né, que se assalta o próprio caixa e também as pessoas que estão na casa lotérica. Mas, independentemente da minha opinião, essa é a posição que prevalece na jurisprudência, inclusive já há muito tempo. E, por outro lado, eu entendo que esse entendimento decorre muito mais de uma opção política de como tratar a política criminal do que uma análise no aspecto mais jurídico e técnico sobre a situação. Inclusive, há algumas outras situações, e eu não vou me alongar aqui sobre isso, em que a jurisprudência, quando assim pretende, aplica o concurso material quando é um crime que ela pretende dar uma maior punição. E normalmente são crimes que não têm uma reiteração, não são tão comuns quanto o crime de roubo, né, que talvez seja o crime mais comum no Brasil. Um terceiro exemplo, que na verdade é o caso concreto analisado pelo STJ, nesse caso aqui, é o do assalto em uma casa. Então, se um assaltante adentra a uma residência e lá faz um assalto, é inclusive relevante a comprovação de que ele levou bens de uma determinada pessoa ou de mais de uma pessoa. Se há mais de uma pessoa naquele recinto, naquela casa, aí já vai ser aplicado o concurso formal. Nesse caso aí, na verdade, a dúvida não está entre o concurso formal e o concurso material, mas entre o concurso formal e crime único. Outra questão que vale a pena lembrar é que no concurso formal há um aumento da pena de 1/6 a 1/2 e normalmente se faz uma graduação de acordo com a quantidade de condutas, né, de resultados. Então, se são 2 resultados, que é o mínimo que
pode existir para haver um concurso, a majoração no mínimo, né, em 1/6. Se são 3 resultados, aumenta em 1/5, 4 em 1/4, 5 em 1/3 e de 6 ou mais resultados vai aumentar da metade da pena, né? De forma semelhante acontece com o crime continuado, só que lá vai até 2/3, então de 7 ou mais resultados serão 2/3 no caso do crime continuado. De forma distinta, no caso do concurso formal impróprio, aí há, na verdade, a soma dos crimes como se fosse um concurso material. E a terceira espécie de concurso de crimes é o crime continuado, que aí tem os seguintes requisitos: a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes da mesma espécie, a continuação, a unidade de desígnio e a não habitualidade, ou seja, no crime continuado há uma reiteração da prática criminosa nas mesmas condições de tempo e lugar, né? Então, seria o caso, por exemplo, daquele funcionário ou empresa que está desviando dinheiro do caixa, por exemplo, e ele faz isso diariamente ou toda semana, e nesse caso há uma continuidade desse crime pela repetição da mesma conduta semana a semana, cada vez que há um desvio do caixa. E no tema 1192, o STJ agora definiu os seguintes requisitos para a configuração de concurso formal no crime de roubo. Primeiramente, tem que haver apenas uma única conduta, e aí é aquele exemplo que eu disse da parada de ônibus, né, que a pessoa anunciou o assalto. Esse assalto ali foi apenas uma conduta que ele fez ali, o arrastão de todas as pessoas presentes. Segundo requisito é que não haja desígnios autônomos, e aí nesse caso o STJ entende que não há desígnio autônomo, há um desígnio só, que é de levar o patrimônio dos presentes, né? E o terceiro, que é a existência de vítimas diferentes, e aí o STJ deixou claro que podem ser vítimas da mesma família no caso de um assalto realizado numa residência, por exemplo. Então é desnecessário demonstrar a distinção de patrimônios entre membros da família. Então, a tese ficou redigida nos seguintes termos: o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes. E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram do conteúdo, cliquem no botão de curtir, se inscrevam no canal e ativem as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.